Esses exemplos possivelmente não serão muito desafiadores, né? Talvez até você já os tenha visto em alguma forma, mas acho que tem uma utilidade para tornar essas ideias um pouco mais concretas. Então, o primeiro exemplo que eu vou lhe mostrar é o seguinte: imagina que eu tenho aqui um disco rígido, capaz de girar sem atrito em torno do seu eixo, e aí eu vou lançar em direção a esse disco rígido uma bola, um projétil feito de massinha de modelar. Tá? Aqui está o projétil feito de massinha de modelar, lançado em direção a esse disco. Essa seria a trajetória desse projétil se não houvesse o disco. Tá? Mas é claro que como há o disco aqui, ele vai ter um impacto com a borda do disco e vai grudar no disco. É isso que vai acontecer. Tá? Essa distância aqui, ó, a distância entre o eixo do disco e a trajetória que seria seguida pelo projétil, a gente chama de parâmetro de impacto. Olha que bonito. É o parâmetro de impacto da trajetória do projétil. Eu vou representar isso pela letra B. Eu vou chamar de M grande a massa desse disco, dessa plataforma, né, que pode girar. Eu vou chamar de M pequeno a massa do nosso projétil, massa de modelar. Eu vou chamar de R, que coisa original, o raio desse disco. E vou chamar de V, ou de V0, sei lá, a velocidade com que esse projétil vai chegar. Aqui está ele. A brincadeira é a seguinte: eu quero saber o que vai acontecer com esse disco depois que o projétil grudar nele. Então está lá o disco paradão, mas ele pode girar sem atrito em torno do eixo. Está aqui o projétil. E eu quero saber, quando esse projétil grudar no disco, o que vai acontecer com o disco. O que você acha que iria acontecer se o parâmetro de impacto fosse 0? Disse o Eduardo que não vai acontecer nada. Todo mundo vê isso aí? Seria estranho se acontecesse alguma coisa, né? Mas quando o parâmetro de impacto não é 0, o que você acha que vai acontecer com esse disco? Ele sai rodando, disse o Eduardo. Sai rodando. Você vê que desde criancinha você sabe física, né? Você certamente saberia responder essas perguntas quando você tinha 8 anos de idade, não é? Pô, então para que eu estou aprendendo física? Porque agora eu vou lhe dizer mais. Eu sou capaz de descobrir com que velocidade esse disco vai girar. Aí é que vem a brincadeira. Eu sou capaz de fazer previsões quantitativas e não apenas qualitativas. Né? Qualitativamente, Eduardo, você já sabe que ele vai girar, e você sabe até como. Agora, previsão quantitativa, aí eu tenho que usar as leis físicas. E quais são as leis físicas que eu vou usar aqui? Bom, eu estou falando sobre conservação de momento angular. Então parece óbvio que dentro do contexto da aula tem que ser conservação do momento angular, não podia ser outra coisa. Alguém poderia perguntar, mas como é que você justifica que você pode usar a conservação do momento angular nesse problema em particular? Temos algumas questões, porque, veja só, se eu não te disser muita coisa, esse projeto está sujeito à ação do peso, não é verdade? E será que esse peso é uma força externa? As forças que agem sobre o disco, elas me parecem bastante bem equilibradinhas, né? Porque ele está lá paradão, então as forças estão meio equilibradas. Não me parece razoável imaginar que haja algum torque externo aqui. Mas a presença do peso pode ser incomodativa, né? Nesse desenho aqui, para onde é que o peso iria apontar? No meu desenho. O centro da Terra não está no meu desenho. Não, para dentro do quadro, Eduardo. Porque eu estou olhando o disco de cima, né? Então está aqui o peso. Não é verdade? Mas se o peso aponta para baixo e eu tomar essa origem, a origem natural, né? A origem natural é o centro, é o ponto onde o eixo do disco cruza aqui o plano do quadro negro. Vou até chamar de O de origem. Com relação a essa origem, a posição desse projétil no instante que eu desenhei é dada por esse vetor aqui, ó. Esse é o vetor R, vetor posição nesse momento. E como é que seria o torque produzido pelo peso? O peso está assim, né?
para baixo, não é verdade? Esse torque vai apontar para baixo. Então ele vai perturbar a minha solução aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que essa velocidade V ela é apurada quando o projétil já está quase batendo no disco. Eu estou me livrando do problema, você está notando? Mas se eu deixar essa velocidade V ser medida longe, o efeito do torque produzido pelo peso não pode ser ignorado. Mas se essa velocidade V é determinada quando ele está quase batendo, então o efeito desse torque eu posso, em princípio, jogar para o lado. Tá legal? Dito isso, eu vou ignorar esse torque e vou dizer que o momento angular desse sistema não vai ser alterado pela colisão, pelo choque do projétil com o disco. Ok? Porque não há mais outras forças externas que possam produzir torque. Então vamos determinar como é que é o momento angular total no início. No início significa antes que esse projétil colida com o disco. Então, como é que eu determino o momento angular desse sistema formado por esses dois objetos? É a soma dos momentos angulares. Muito bem, Matheus, muito bem. Qual é o momento angular do disco nesse momento? Zero. Então eu já posso me despreocupar dele. E o momento angular do projétil, como é que eu determino? R vetor P, é a definição, né? Então, aqui está a definição R vetor P. Isso aqui é o momento angular de uma partícula. Outra vez, para onde aponta esse momento angular? R, eu giro um bocado, né? Mas eu giro e está aqui ele para fora. Legal? Então é o momento angular que aponta para fora. Eu vou chamar para fora de Z positivo. Legal? Então, esse cara aqui só tem componente Z e ela é positiva, porque eu escolhi o sentido positivo. Legal. Aí o projétil gruda no disco. Essa vai ser, como é que vai ser então o momento angular final? Agora trata-se de um sistema rígido, né? Porque o projétil grudou no disco. E como é que eu acabei de relembrar você, como é que a gente calcula a projeção Z do momento angular de um sistema rígido? Aqui, ó. Está escrito no quadro. Não é? Você está percebendo a conexão entre aquilo lá e isto aqui? Matheus? Sistema rígido girando em torno de um eixo fixo, eu posso exprimir a componente do momento angular ao longo do eixo dessa maneira. Legal? Então eu vou escrever isso, ó. Então o momento angular final vai ser I vezes ômega na direção Z. Legal? Aí o Matheus diz, mas isso melhorou em que a minha vida? Melhorou bastante, sabe por quê? Porque esse I aqui eu sei calcular. Está escrito no quadro. Ó, um disco rígido tem esse momento de inércia em relação ao seu eixo. Só que lembre que ele não está sozinho, tem também uma partícula que grudou nele. Então eu tenho que somar o momento de inércia do sistema, o momento de inércia do disco rígido, mais o momento de inércia da partícula que grudou. Legal? Então vamos lá, vou escrever como é que é o momento de inércia total desse sistema. Estou copiando do quadro, meio de MR2. Essa é a parte devida ao disco puramente. Mas agora tem o projétil grudado nele. E com quanto que esse projétil grudado nele contribui? Com bravura, disse o Rafael, Mzinho R quadrado. Claro, cada partículazinha contribui. Está lá a dimensão do bicho, né? Massa vezes a distância ao eixo ao quadrado. Então aqui está. Mzinho vezes o mesmo R ao quadrado. Isso aqui tudo supostamente é conhecido, são os dados do meu problema, não é verdade? E agora eu vou fazer isso aqui ser igual a isso. Para fazer essas duas coisas serem iguais, eu vou trabalhar um pouquinho com esse produto vetorial aqui. Na verdade é muito simples, né? Então vamos lá, como é que eu determino isso aqui? Já sei que tem a direção Z. Mas como é mesmo que a gente calcula o módulo de um produto vetorial? O módulo de um vezes o módulo do outro, vezes o seno de um ângulo aí, né? Então eu vou escrever isso aqui. O módulo do R eu escrevo assim, é só botar o R sem a setinha em cima. O módulo do P eu escrevo assim, ó, MV. Não teve espaço para botar o ângulo, né? Vezes o seno de um ângulo aí. Vou chamar ele de alfa. Mas olha só,
Se eu pegar esse cara e juntar com esse, R seno de alfa, quem é o R seno de alfa? É o parâmetro de impacto, meus caros. É por isso que eu defini o parâmetro de impacto lá em cima. Então, ó, isso aqui é simplesmente M vezes V vezes B na direção Z chapéu. E esses dois valores têm que ser iguais, uma vez que nós concluímos que nessa aproximação da qual estamos trabalhando, o momento angular do sistema não se altera, ele é conservado. Então, resulta que MVB, que é o momento angular inicial, tem que ser igual a meio de Mzão mais Mzinho, fator de R quadrado, que é o momento de inércia, vezes a velocidade angular do disco. E, portanto, aqui está a velocidade angular do disco. Ela é MVB dividida por 1 meio de Mzão mais Mzinho, que multiplica R quadrado. A gente poderia reescrevê-la de uma forma mais simpática, e a forma mais simpática para mim é sempre a forma que explicita a dimensão desse resultado. Qual é a dimensão da velocidade angular? T menos 1. Essa é a dimensão, né? Então eu vou tentar ver se eu consigo aparecer com T a menos 1 aqui. Nem sempre é muito fácil, né? Porque, enfim, não tem nenhum tempo sobrando para eu me beneficiar dele, né? Então já não é a coisa mais simples do mundo. Por outro lado, esse B tem dimensão de comprimento. Aqui eu tenho duas dimensões de comprimento, porque a velocidade também tem dimensão de comprimento, né? É LT menos 1. O T menos 1 veio dela, não é verdade? E aqui eu tenho massas. Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, ó, V vezes B e colocar essas massas aqui, essa massa aqui embaixo. Porque se essa massa está no numerador, é o mesmo que ela está no denominador do denominador. E aí aqui eu tenho 1 meio de Mzão sobre Mzinho mais 1, que é Mzinho sobre Mzinho dá 1, vezes R quadrado. Um pouquinho melhor, né? Porque agora eu tenho uma coisa adimensional aqui, não é verdade? E aqui eu tenho claramente uma dimensão que é L quadrado e vai sobrar o T menos 1 que vem da velocidade. Eu não consegui a forma mais elegante do mundo, mas pelo menos ficou claro que a dimensão desse resultado está correta. Diga, o que vai acontecer com essa velocidade angular daqui para frente? Vai cair por quê? Eu estou considerando que ele é rígido, né? Eu estou considerando que ele não faz isso, tá? Você está complicando o problema. Se ele fizer isso, a coisa complica enormemente, nós não temos condição de resolver no momento. Mas eu estou supondo que ele continua girando em cima do mesmo plano. Caso contrário, eu não saberia. Quer dizer, esse instrumental que eu tenho até agora não é suficiente para resolver o problema. Tá? Mas vocês entenderam o comentário do Eduardo? Faz sentido. Na verdade, se esse eixo for um frouxo, né, ele vai mesmo fazer isso aqui. E esse movimento oscilatório, digamos assim, vai provocar, com certeza, atrito com o eixo, e esse atrito vai acabar consumindo a energia de rotação, e o bicho vai agora parar, claro. Mas se eu ignorar esse efeito, né, ele vai rodar para sempre. Ok? Outra coisa que vai ser importante para a gente vai ser o referencial do centro de massa. Porque o momento angular calculado em relação ao centro de massa, ele tem propriedades bastante únicas. Em particular, nós vamos ver que, apesar do centro de massa poder não ser um referencial inercial, o comportamento do momento angular no referencial do centro de massa é exatamente o mesmo que ele tem no referencial inercial. Nós vamos provar isso, tá? Não já. Só fiz esse comentário para justificar por que é que o referencial do centro de massa vai ter um papel especial nesse caso.